Boa noite, Milena. Seja bem-vinda à live. Boa noite, Lino. Nós vamos iniciar a live daqui a pouquinho, né? Estamos esperando o pessoal. Por favor, vocês me avisem se vocês estão me ouvindo bem. Coloca aí um joinha. Obrigada, Pamela. Você também, tá linda. Vocês todos sejam bem-vindos à live de hoje. O som tá ok? Que bom. Obrigada, Lu, obrigada. O som tá ótimo, então. Hoje, no mês de novembro, estamos com a segunda live do Abiaxé Ebé, em comemoração também aos 7 anos do Abiaxé, e uma data importante para se comemorar, né, já que estamos no mês da consciência negra, para nos afirmar como negros que somos, né, diante de uma sociedade tão racista, e desta forma podemos combater o racismo. Eu gostaria que vocês compartilhassem o link com o pessoal, com seus amigos, né, com os convidados, que possam acompanhar a nossa live de hoje. Vai ser bem interessante. Obrigada, Pam. Esperar mais um pouco o pessoal entrar, né, para poder a gente começar e chamar o convidado. Nos acompanhe também nas redes sociais, hein, minha gente? Ó, no YouTube, estamos no YouTube, no Instagram, também no Facebook. Vocês acompanhem, compartilhem, curtem, né? Comentem as postagens, que toda semana sai postagem diversificadas com temas diferentes, né? Falamos do racismo, da religiosidade, enfim, é muito importante para que vocês acompanhem. E é uma forma também de conhecimento, né? Todo conhecimento é importante para nossas vidas. Boa noite, professor Gustavo. Marque o Abiaxé Ebé. Como é que vocês estão nessa pandemia? Comente aí nos comentários. O ano já está terminando, apenas falta um mês e poucos dias. E essa pandemia ainda continua. Obrigada, professor. Esperar mais um pouco para o pessoal entrar para poder chamar o nosso convidado de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a capoeira, né? Como a capoeira com uma história de luta e raciais, que é um tema importante, porém fala-se muito pouco, lembra-se mais, como todos os assuntos, só no mês de novembro, né? A gente sofremos racismo o ano todo, todos os dias. Eu costumo dizer, quando me perguntam, né, que o negro, a gente sofre racismo ao acordar e só termina quando a gente se deita, quando a gente adentra nossas casas, que a gente se sente seguro, né? Mas enquanto a gente está acordado, a gente sofre o racismo. Então é importante, né, essas lives do Abiaxé em casa, para que as pessoas possam, né, conhecer, poder se comportar, mudar, principalmente as atitudes, que são muitas vezes causam problemas para a pessoa que sofre, tanto psicológico como físico também, né? Boa noite, Lili. Então é importante que a gente combata o racismo usando as mídias sociais.
E indico indico a Biaché, que vocês possam acompanhar, compartilhar, comentar, né? Que é muito conhecimento, a gente posta. Obrigada, Luiz. A gente está postando toda semana. Vocês podem compartilhar com os amigos, convidar pessoas para poder se inscrever no canal do YouTube. Além de nossas lives, tem documentários falando como surgiu o equipamento cultural, tem conteúdos referentes à cultura, a etnias, ou seja, é vasto. Posso, se não sou, fica até, né, de falar, mas eu indico a vocês e a quem não acompanha poder acompanhar. Então vamos chamar nosso convidado, pessoal, para nós começar a nossa live. Boa noite, Lino. Seja bem-vindo à live de hoje. Oi, Geni. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. E você, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Acredito que hoje vai dar certo. Eu também acredito muito. Bom, nosso convidado de hoje... Tá me escutando bem, né, Geni? Está ótimo o som. Até o momento está tudo ok. E você? Está me ouvindo bem? Tudo certo. Tudo certinho. Podemos iniciar. Nosso convidado de hoje é o professor Lino, graduado em História pela UFAL Campus Sertão e ex-percussionista do Abiaché. Ele vai falar um pouco sobre a capoeira, uma história de lutas raciais. E para começar, professor Lino, posso chamar você de Lino, professor, como você? Professor Lino, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Eu gostaria de passar a palavra para você, se você quer acrescentar alguma coisa que me faltou. Certinho. Boa noite a todos e a todas presentes aqui, nos assistindo. Primeiramente, queria agradecer o convite do Abiaché, em nome da pessoa do professor Gustavo, que foi meu orientador, da própria Geni, do Jackson. Agradeço bastante esse convite e fico lisonjeado, participar de uma live numa Semana da Consciência Negra, né? E podemos começar. Agradeço imensamente. Espero que hoje, né, teve aquela pequeno probleminha na live passada, a internet da região estava bastante complicado, né? Mas hoje vai dar certo. Com certeza. Bom, para começar, Lino, eu gostaria de perguntar a você de onde surgiu o interesse pela história da capoeira e por que você resolveu falar da história da capoeira, especificamente em Piranhas, de uma forma geral você podia resumir? Sim, inicialmente, Geni e a todos que estão nos assistindo, eu praticava capoeira, aqui hoje eu não estou praticando mais por alguns motivos pessoais, mas em 2010, mais ou menos, eu já praticava capoeira em Piranhas, e via somente como um esporte, né? Praticar basicamente fazer uma atividade física, praticar uma arte marcial, algo que me ajudasse, né? Uma pessoa sedentária e tal, via somente como isso, né? À medida que eu ingressei na universidade, conhecendo aquele mundo de mensagens, aquele mundo de assuntos que tem na universidade, eu pude perceber que a capoeira não era só um esporte. Ela é muito mais que isso. Ela é uma resistência. É uma arte marcial criada pelos negros. Então, eu pude perceber como é que eu posso dizer? Vários assuntos que poderiam envolver a capoeira, entendeu? E foi justamente isso. Assim que eu entrei na universidade, eu já sabia qual seria meu tema de TCC. Procurei o professor Gustavo, isso em meados, acho que do 5º período. Já conversei com o professor Gustavo, ele já me deu toda a força, todo o apoio possível, já me passou já leituras que me facilitariam, né, desenvolver. Então, já foi um tema que me instigou, né? Eu quis pesquisar, quis me aprofundar nesse tema.
Já participei do livro do Abiaxé, já participei de alguma que conta um pouco, né, da capoeira aqui na região de Piranhas, do sertão alagoano. Então foi um tema que me instigou bastante, que hoje eu já pesquiso. Foi minha defesa TCC, foi meu tema de TCC. Então é um tema que me instiga bastante. É importante, né, estudar capoeira, porque a capoeira ainda se tem muito pouco aqui em Delmiro. Aqui eu falando de Delmiro em si, né, da cidade que eu moro. Sim, sim, Que com certeza. antes a gente tinha. E aí, peraí, a professora está precisando ajeitar o celular. Eu acho que É porque... E agora, pessoal? tá legal, estou te escutando perfeitamente. É o rosto, professor está. Né, e a região precisa, né, de projetos como a capoeira, que as crianças adoram, mas é muito não carente tem. ainda. Antes, aqui Dalmeira, então, tem e existe, mas o acesso ainda é muito pouco para as crianças. É. Mas, voltando, como você define a capoeira? O que seria a capoeira? Então, Geni, a capoeira é uma das poucas práticas culturais hoje que engloba tantos requisitos, né? Hoje a capoeira é um esporte, a capoeira é uma arte marcial, a capoeira é religião, a capoeira é dança, filosofia, folclore, então é resistência. Então a capoeira é uma das poucas práticas culturais que envolve, né, tantos aspectos, tantos requisitos na sua construção. Inicialmente, eu vou contextualizar alguns requisitos, né? A capoeira não tem data definida de quando surgiu a capoeira, né? E isso eu comento um pouco no meu TCC, na minha defesa de TCC. Não tem registros que mostrem, ó, foi fundado em tal data. Ela é rodeada de mitos fundadores, né? Basicamente, ela é rodeada de 3 mitos fundadores, né? O primeiro, que seria que a capoeira teria surgido na África e veio trazida para o Brasil pelos escravos, né? E a segunda teoria, e menos aceita pelos pesquisadores que pesquisam sobre a prática da capoeira, comentam que a capoeira teria surgido pelos índios, foi criada pelos índios pelo nome baseados na terminologia da palavra, né? Que capoeira no tupi-guarani significa mato ralo. Mas essa teoria é um pouco menos aceita. E por último, que é uma das teorias mais que os pesquisadores batem o pé e afirmam que seria isso, eu também concordo que seria dessa forma, que a capoeira foi criada no Brasil mediante a forma como os negros estavam sendo tratados, né? De forma sendo tratados pelo cativeiro, né? Então foi uma arte marcial, uma resistência criada pelos negros, que eles precisariam de uma arte marcial que eles pudessem combater, né? Então a capoeira, de fato, surgiu no Brasil pelos negros, uma forma de resistência mesmo. É interessante porque ouvindo você, não sei se você já assistiu aquele filme O Besouro. Sim, eu comento, Eu inclusive, gosto, ele no meu TCC. né? Muito Ele é bom, bastante inclusive. interessante, né? Uma visão, Recomendo. ele fala de uma visão ampla da capoeira como forma de luta, mas ao mesmo tempo como uma prática cultural que eles praticam e a forma de como eles utilizam, né? No dia a dia a capoeira é bem interessante o filme. Eu já assisti não sei quantas vezes. Não, e o fato Mas, interessante, Jani, foi bem importante você frisar essa parte do filme Besouro, que ele foi lançado em 2009, né? Um ano antes, a capoeira se tornou reconhecida no Brasil como símbolo nacional. Ela foi patrimonizada, né? Ela foi registrada pelo IFAM como uma prática cultural brasileira. Então a gente vê que as mídias, durante aquele período, só falava disso, né? Aí, tanto que em 2009, um ano após, o filme Besouro foi lançado, e um fato bem resistência mesmo, bem contraditório, assim, mediante os filmes que a gente assistia, né, daqueles filmes de arte marcial, sempre aquele homem branco, arte marcial estrangeira, a gente via nas telas dos cinemas,
Na própria Malhação também, tinha, se eu não me engano, foi em 2009 também, falava um pouco, tinha alguns personagens capoeiristas, mas voltando ao filme do Besouro, a gente via no cinema um personagem negro, né? Uma luta genuína brasileira, então é um fato bastante curioso e um filme que eu recomendo a todos, quem não assistiu, inclusive o Abiaché já compartilhou aí, tem um post do Abiaché com a descrição, eu recomendo. Quem não assistiu, é um filme bastante interessante, personagens negros, bastante interessante mesmo. Eu falei um pouco dele, resumidamente, né, um pouco dele no meu TCC, mas é um filme fantástico. Tem outros também, né, mas é um filme fantástico. Que ele representa bem a capoeira, né, em sua essência, como se diz. Com certeza. Mas, Lina, assim, existe diferença entre a capoeira do mestre Bim Pastinha, que é a capoeira angolana, para aquela capoeira regional? Então, só reforçando um pouco, a capoeira Angola, ela basicamente não foi criada pelo mestre Pastinha, né? Ela, como é que se diz? Ela foi divulgada com mais ênfase pelo mestre Pastinha. Mas é uma capoeira Angola, é uma das que mais, como é que eu posso dizer? Que mais se parecem com a capoeira praticada pelos escravos, é a capoeira Angola, que seria um ritmo mais lento, com combinações rítmicas um pouco mais lento, mas se confundem aquele que ela não é eficaz no combate corpo a corpo. E a capoeira de Bimba, a capoeira do mestre Bimba, é uma capoeira que ele observando, ele é praticante da capoeira, foi praticante, aliás, da capoeira de Angola, e ele observando da forma que estava sendo praticado, que precisaria de vamos dizer assim, de uma atualização, entre aspas, de que a capoeira ficasse um pouco mais em pé. A capoeira de Angola, ela é um pouco mais rente ao chão, né? Um pouco o ritmo, as variações rítmicas é um pouco mais lento, né? Já a capoeira de Bimba, ele já criou alguns toques no berimbau, tem os 7 toques de Bimba, que são variações mais rápidas que os capoeiristas tendem a seguir essas variações, né? Então, a capoeira se tornou ficou um pouco mais em pé do que era a capoeira de Angola, mas tem essa diversificação, mas a capoeira, de fato, tem essa diferenciação, né, de variações e tudo mais, mas a capoeira é a capoeira, né? Hoje, eu acredito que a capoeira é a capoeira. A gente vê muito essas disputas entre os capoeiristas e capoeiristas de Angola, que só praticam a capoeira de Angola, né? A capoeira que mais se aproxima da capoeira escrava. E tem aqueles capoeiristas que só praticam mais essa capoeira regional, né? Essa capoeira contemporânea, que hoje é um nome muito utilizado entre eles. A capoeira contemporânea seria, então, uma mistura, vamos dizer assim, da capoeira Angola com a capoeira regional. Existe essa diferenciação, mas que a capoeira é a capoeira, né? Assim, antes a capoeira era vista, né, na época de Pastinha, era vista como quem praticava a capoeira eram pessoas arruaceiros, violentos, vadios, né? Eram cheios de estereotipos. Esses estereotipos você acredita que não existe atualmente ou modificou? Então, Jenny, ele foi, como é que eu posso dizer? Ele diminuiu, mas não podemos dizer que acabou. Né? Existe ainda, não só com a capoeira, mas outras práticas culturais de origem negra ainda sofrem com esse preconceito, né? Esses estereótipos ficou mais em evidência quando a capoeira, em 1890, ela se tornou crime, né? Ela se tornou crime, foi o ápice mesmo. A capoeira originalmente foi praticada pelos escravos, né? Pelos negros. Então, esses estereótipos aumentaram mais ainda, né? Então, eu acredito que sim, com certeza, existe esse preconceito ainda, né? Ainda somos taxados dessa forma, mas que diminuiu. Diminuiu porque existe um sério de processos, inclusive eu debato muito isso no meu TCC. Existe uma criação de um símbolo nacional, né? E durante essa criação de símbolo nacional, tem essa, vamos dizer assim, diminuiu, mas que não acabou. Né? Hoje a capoeira é reconhecida mundialmente, segundo os dados do IFAM, hoje ela está mais em 160 países, né, do mundo.
Então, ela está bem diversificada, tem gente de todas as etnias, de todas as religiões praticando. Então, diminuiu, mas não podemos dizer que acabou, né? Eu posso citar como exemplo, Geni, na época que eu praticava, isso ficou bem chato mesmo, na época que a gente praticava aqui capoeira na nossa região, que um dos nossos alunos, ele simplesmente parou de vir e a gente ficou, "Oxe, por quê?" E depois, em conversa com ele, a gente viu que os pais deles proibiram, taxando a capoeira como justamente isso, né? Violentos, macumba, esses estereótipos que a gente sabe que não é, entendeu? Existe esse preconceito, mas que diminuiu, mas que a gente sofre muito ainda. Porque a capoeira em si, eles têm instrumento, né, que representa a cultura negra, né, a Sim, religião. o As próprio pessoas, atabaque, né? as pessoas relacionam uma coisa com a outra, em vez de estudar, procurar, conhecer, para É, depois, né, poder falar. Mas não, eles criminalizam antes mesmo de conhecer a arte, né? justamente, justamente. São informações Então, rasas que prejudicam não só a capoeira, mas como todas as práticas culturais negras, né? São práticas culturais de exatamente. origem e praticadas por negros, vamos dizer assim, que são taxados dessa forma, né? Exatamente, é isso aí. Mas, assim, existe ainda resistência. Você percebeu resistência na escola que você foi, ou em outras que você teve conhecimento, que você já praticava capoeira? Então, Geni, eu vou dizer assim, na nossa região do Alto Sertão mesmo, a capoeira ainda é ela caminha em passos lentos. Hoje ela é reconhecida mundialmente, hoje ela é uma prática cultural, reconhecida pelo IFAM. Então, ela hoje deveria ter mais valorização, né? Não só a capoeira, como outras práticas culturais. Hoje ela caminha em passos lentos. Hoje, só para você ter ideia, aqui na minha cidade, Piranhas, Alagoas, hoje a gente só tem um grupo de capoeira. Uma cidade com quase, não sei, acho que em 2010, o último, acho 25 mil habitantes que tem hoje em Piranhas, hoje só tem um grupo de capoeira, o meu amigo Carcará, que hoje dá aula. Então, a gente vê a valorização pequena. Hoje, só para você ter ideia, ele conseguiu um emprego agora. Olha o tempo que ele vem lutando aí, se graduando, fazendo cursos em diversas cidades. Hoje ele conseguiu um emprego só agora, em época de eleição. Então, a gente não vê na escola, não tem na escola, aqui eu posso afirmar, não tem capoeira aqui na escola. Na minha pesquisa que eu fiz, algumas práticas de artes marciais que tem no Alto Sertão, eles dão mais brechas para as práticas marciais estrangeiras, mas isso aqui, como posso dizer, e não estou criticando isso, né? O mundo hoje, as escolas, tem que abrir brechas para todas as artes marciais, né? Mas uma prática cultural brasileira hoje não tem essa valorização, uma prática reconhecida, então não tem essa valorização, é muito triste mesmo. Que nossos políticos aí, inclusive é bom até deixar um alerta aí, vejam na sua região, na sua cidade, quem são os políticos que vão falar, que levantam a bandeira, que vistam a camisa para essas práticas culturais negras, né, que valorizam. Então a gente precisa disso, Geni. Hoje tá passos bastante lentos, a capoeira mesmo com essa valorização que tem, mundialmente, né? Hoje ela está reforçando, hoje ela está em mais de 160 países, segundo o IFAM. Então a gente precisa dessa valorização, que hoje não tem, infelizmente. Eu lembro que em minha época, né, existia a capoeira dentro da escola como uma disciplina interdisciplinar, né? Não estava Se na grade deveria. curricular, né? Mas aos poucos, não sei o que aconteceu, que aos poucos foram diminuindo e foi até que acabou. A escola não ofereceu mais e os alunos reclamavam bastante, mas não tinha voz, né? Então, foi até que entrou em extinção, praticamente, na escola, né? Mas na cidade ainda tem alguns grupos, mas também para entrar nele é outra dificuldade, porque É, alguns alunos moram longe, as crianças também não podem ir, por exemplo, eu moro aqui em Delmira, eu moro no bairro Dourado, isso. e tinha, mas você, no caso, a criança tem que ir para outro bairro, do outro lado da cidade, é uma dificuldade mesmo, e terminar É muito tarde, complicado. né? Complicadíssimo. Ou seja, a escola não oferece uma cultura que faz parte, agora, por causa da lei, né?
estão mais exigindo, mas mesmo assim, a lei, mas não tem a prática na escola. E na frente da minha casa tem uma escola. Porém, né, por algum tempo, eles cederam o espaço, mas depois também terminou, não viu mais. Eles alegaram que era o barulho, né? Mas vai saber. A gente sabe que não é. Não é. Pode ter certeza que não é. Pode ter certeza que não é. Né? Mas então, é importante. Isso, não é. Porque a capoeira hoje, Geni, é uma das poucas artes marciais, um dos poucos esportes que não precisa de tantos instrumentos, de tantos materiais para acontecer. Só precisa mesmo do professor ali, que focado, que vai falar tanto da teoria quanto da prática da capoeira. Precisa de um espaço, um salão, um pátio de uma escola. Precisa de um berimbau, de um pandeiro, ou simplesmente um berimbau e um pandeiro para fazer uma rodinha. Ou hoje em dia, só para você ter ideia, o Carcará, que iniciou, que hoje dá aula aqui na nossa região, ele bota uma caixinha de som, entendeu? E faz aula para os alunos na praça mesmo, ali da praça aqui. Ele mesmo não ganha nada com isso, ele faz porque ele ama mesmo. Sempre ele me chama, vamos participar de uma roda, tal. De vez em quando eu vou lá, participo de uma roda, pego um pandeiro. Estou bem enferrujado, né? Mas a capoeira hoje falta só reconhecimento, porque é simples e fácil aplicar elas na escola. E sem contar que a capoeira é essencial para a vida do aluno. Tanto nessa parte esportiva, quanto nessa parte teórica mesmo, de conhecer um jovem como negro, entendeu? É religião, ela trata diversos segmentos. Então a gente precisa desse reconhecimento. Exatamente, Mas assim, agora é uma pergunta particular. Curiosidade minha. Como vocês surgem os nomes de batismo? De Carcará, né? Porque não é o nome da pessoa, e sim o nome que vocês batem. Como funciona os nomes? Eu vi aqui um comentário deixa eu ver aqui. Desculpa, Geni. Não, do instrutor Garganta. Ele falou aqui que discorda no sentido da complexidade da capoeira é grandiosa, e sim a arte mais simples, porém não é fácil. Não, eu falei no sentido da forma que poderiam ser praticadas nas escolas, entendeu? Que precisariam desse aval, desse reconhecimento político. Porque muitos taxam a capoeira como, não só a capoeira, como os outros marciais, né? Que precisariam de recursos. Mas não existem esses recursos, né? A gente sabe que os recursos para essas práticas culturais negras basicamente não existem, né? Não existem. Então, é simples no sentido de espaço, entendeu? Do espaço. Hoje a gente forma uma roda numa praça, acontece uma roda de capoeira, hoje a gente consegue dar uma aula, mas num espaço público, mas por que não numa escola? Será que num pátio de uma escola não poderiam ser aplicados? Será que numa sala de aula não poderia ser aplicado? Hoje, quando eu iniciei a capoeira aqui na cidade de Piranhas, foi numa sala minúscula. A gente tinha em média uns 20 a 15 alunos numa sala minúscula. Então, é simples de se resolver isso, né? Precisaria mais de um reconhecimento dessa parte política. Então, para inserir a capoeira tanto nas escolas como em outras instituições, né? Geni, você poderia repetir a sua pergunta, por favor? Em relação aos nomes, né? Que alguns têm o nome de batismo, porém na capoeira eles colocam outro. Como se surge o nome? É a curiosidade. Então, Geni, eu vou falar por experiência que vai muito de grupo. O grupo de capoeira, né? Hoje a gente tem diversos grupos, né? Por exemplo, no meu grupo que eu participava, meu primeiro grupo que eu participei, acho que foi de 2. Eu participei de dois grupos. O primeiro, ele não obrigou a colocar um apelido, né? Ficou mais do reconhecimento. Por exemplo, no meu segundo grupo que eu participei, teve uma pequena mudança. Eles deixavam a gente escolher o nosso nome, entendeu? Aí ficava muito a critério. Mas, basicamente, esses apelidos
vai muito de acordo com características, né? Tem um aluno mais rápido, coloca ele de ligeirinho. Tem um rapaz que solta um golpe perfeito, coloca ele de meia-lua. Então vai muito das características do capoeira, né? Que esses apelidos é feito durante o batizado, né? Tem um aluno iniciante, né? Que ele não é graduado ainda, ele é iniciante. Aí acontece os batizados, que ele recebe a primeira graduação. Aí os mestres que são convidados, os mestres do grupo, alguns grupos colocam esses apelidos mediante as características do aluno, né? Vai muito mesmo de grupo. O meu mesmo que participava, eles não colocavam. Entendi. Ah, tá, obrigada. Mas nesse processo de valorização da capoeira, né? Antes, na época de pastinha, eles exigiam documento para que estudasse ou que trabalhasse para poder participar da capoeira. De sua visão, isso seria também uma forma de exclusão da pessoa que queria participar? Geni, só respondendo a pergunta do Gustavo, que eu estou lendo automaticamente, o Gustavo comentou qual seria o meu apelido. Então, eu escolhi Coiote. Eu escolhi Coiote. Só que eu não... O pessoal me chamava de Lino. Por exemplo, o rapaz que participa aqui, que dá aula aqui na praça, ele escolheu Carcará. Hoje o nome dele ele se chama Willis. Só que todo mundo conhece ele como Carcará. Então o apelido pegou, né? Meu apelido, eu escolhi Coiote. Só que o pessoal não me chamava, eu também não me importava. Voltando à sua pergunta, Jenny, a gente tem que ver, você comentou a respeito desse, que poderia se tratar como uma exclusão, né? Você poderia repetir, por favor, novamente a pergunta? Na época de pastinha, né, se exigia um documento que a pessoa estudasse ou que trabalhasse. E na sua visão, isso seria uma forma de exclusão ou uma forma de aceitar, de poder diminuir, né, os estereótipos que a capoeira tinha? Entendi. Qual a sua reflexão? Então, eu vejo isso aí, Jenny, essa situação com... O professor não entendeu o seu apelido, Lino, desculpa. Coiote. Deu para entender? Ah, entendeu. Então, a gente tem que analisar, Jenny, isso de duas vias. Durante o período da década de 30, a capoeira ainda era crime, né? Ela só foi sair do Código Penal se não me engano, 1937. Isso. Na década de 30, ela ainda era crime. Então, a capoeira, as primeiras academias surgiram durante essa década, né? Então, elas surgiram, que foi a capoeira foi Mestre Bimba, a primeira academia que surgiu. Era crime ainda. Então, exigia, a polícia ainda estava nessa vigilância, né? Eles vigiavam ainda essas práticas culturais. Então, o Mestre Bimba, tanto o Mestre Bimba quanto o Mestre Pastinha, foi um dos percussores que fizeram com que a capoeira fosse reconhecida pelo Brasil, né? O Mestre Bimba, inclusive, ele foi um dos fundadores das primeiras academias. A gente tem que analisar que, mesmo ele proibindo, entre aspas, durante esse período, proibindo, que eles exigiam um documento para comprovar se seus alunos estão numa escola, se seus alunos estão trabalhando, mas a gente tem que ver, nessa outra via, que a população negra não tinha acesso às escolas naquele momento, entendeu? Existe sim essa exclusão, existiam sim essas exclusões, mas que eram forçadas mediante a situação que foram criadas essas academias, entende? Então, a gente tem que ver também que, mesmo com essas exclusões, a gente tem que ver que a população negra não tinha acesso à escola. Então, eu concordo, de fato, que existiam essas exclusões, mas que eram eram forçadas pelo Estado, entende? Ok. O instrutor Garganta, ele pergunta, a capoeira sempre foi capoeira. A questão da divisão que hoje é discutida se dá por conta da regularização do mesmo? Não entendi. Ele pergunta, ele diz assim, a capoeira sempre foi capoeira.
né? A questão da divisão que hoje é discutido se dá por conta da regularização do mesmo? Então, a capoeira de fato sempre foi capoeira, né? Ela começou como uma prática cultural de resistência e depois, mediante essa patrimonização, né, esse processo de tornar a capoeira patrimônio cultural do Brasil, ela envolve vários aspectos e várias disputas, tanto do movimento negro, dos capoeiristas e do próprio Estado, né? Então, existe uma série de fatores que fizeram com que essas disputas acontecessem, né? Hoje a capoeira, podemos dizer assim, que ela embranqueceu. Ela embranqueceu, mas que ela é de origem negra. A gente tem que reforçar sempre isso. Foi dos quesitos durante a patrimonização da capoeira, que um dos mestres, que me fugiu o nome agora, que existiram várias conferências para, de fato, tornar a capoeira. A capoeira, para se tornar patrimônio cultural brasileiro, durou 4 anos, né? Ela iniciou em 2004 e, de fato, foi concretizada em 2009. Então, existiu esses 4 anos de pesquisas, de processos, de conferências e tudo mais. E durante dessas conferências, um mestre questionou o porquê do registro não ser afro-brasileiro, né? Estava só como brasileiro. E por que não afro-brasileiro? Então, essas disputas aconteceram. Foi um ponto bastante eficaz. Hoje a capoeira é patrimonizada, né? Hoje a capoeira é patrimonizada. Ela é salvaguardada, né? Hoje essas práticas culturais imateriais são salvaguarda, né? Essas práticas de origem de pedra e cal, ela tem como sinônimos de tombamento, né? Elas são preservadas nesse sentido de tombamento. Já essas práticas imateriais, elas são salvaguardadas. Então, essas disputas ocorrem, de fato, mas pelas disputas mesmo de territórios, existem disputas hoje de grupos, infelizmente acontecem, não vou ser hipócrita de dizer que não acontecem, mas de fato tem essas disputas entre grupos, entre filiações, entre sistemas de graduações, e existem diversas disputas que acontecem. Eu acho que foi mais ou menos isso a pergunta. Eu não entendi. Mas eu acho que deu para responder. É isso aí. As pessoas, né, precisam estudar mais a capoeira. É importante nesse momento que nós vivemos. E para perguntar, eu queria saber de você de que forma a capoeira pode combater o racismo. A origem mesmo da capoeira, Geni, ela já é de resistência, né? A gente precisa dessa valorização nas escolas. Eu sempre toco nessa tecla, inclusive foi um dos artigos que a gente publicou no livro do Abiaxé, nessa minha parte. A gente precisa dessa valorização na escola. A gente precisa inserir elas de forma incisiva na escola. Hoje, novamente reforçando, eles abrem mais brechas para essas práticas culturais estrangeiras, essas práticas marciais, né, estrangeiras, do que uma própria prática cultural brasileira, né? Não que não poderiam exercer todas numa escola, seriam perfeito, se tivessem todas, né? Mas a gente precisa, para combater o racismo, para combater de fato o racismo, precisaria dessa prática cultural ser inserida de forma mais eficaz nas escolas, né? Mais eficaz nas escolas. A capoeira hoje é resistência, isso todo mundo sabe. Hoje a roda da capoeira está aí em diversos países, mas a gente precisa dessa valorização nas escolas. Verdade. E ele fez outra pergunta, que para ver se você viu, se a capoeira, né, tem vínculo, a capoeira sertão tem vínculo com o cangaço. Você entendeu? Pode repetir, Geni? Deixa eu especificar ela melhor para você poder responder. Deixa eu repetir. Espera ainda, pessoal, um momentinho. Ele perguntou se a capoeira, né, tinha vínculo com a capoeira do sertão, tinha vínculo com o cangaço. Então, Geni, esse processo de construção
vamos dizer assim, esse processo de construção, né, da minha pessoa como um pesquisador sobre essa prática da capoeira, eu não vi nada relacionado ao cangaço, entendeu? Eu não li todos esses livros, artigos relacionados à capoeira. Eu não vi nada relacionado ao cangaço. Pode ser que tenha, mas que eu não vi nada relacionado mediante as minhas pesquisas, né? Eu não vi nada relacionado ao cangaço. Ele fala aqui também sobre o tombamento da capoeira. Não há regulariza, mas a única, deixa eu ver, não unifica em si. A capoeira é patrimônio, mas não é organizado. O que fazer para organizar? Você entendeu o que é que eu repita? Não, entendi. Estou vendo aqui. Então, essas práticas culturais a gente não chama de tombamento, né? A gente chama ela de salvaguarda, essas práticas culturais. Inclusive, essas práticas culturais de origem negras é recente. Antes, o tombamento, que foi o que o Will perguntou, ele era feito nesses projetos arquitetônicos, né? Chamado de pedra e cal, que é feito esse tombamento, essa preservação. Essas práticas culturais imateriais, que seriam a capoeira, o candomblé, as formas de salvar, de resguardar, é chamada de salvaguarda. Então, não é organizado, porque a gente pode ver que, só para você ter ideia, o dossiê que foi feito da capoeira, uma prática cultural hoje que está no Brasil todo, foi feito em 4 anos. Um período bem curto para a gente ver uma capoeira tão distinta. E só foi pesquisado basicamente em 4 ou 3 estados. Se eu não me engano, foi o Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Então a gente vê que foi um processo de reconhecimento muito rápido, nesse sentido de rápido no sentido de reconhecer que, na verdade, a capoeira deveria ser reconhecida há bastante tempo atrás, né? Há bastante tempo atrás, mas ela só foi reconhecida mesmo durante esse governo do PT, de Lula, foi reconhecida como patrimônio cultural, né? Começou com o Gilberto Gil, lá em 2004, numa roda de capoeira que ele fez em Genebra, na Suíça, e depois dali que iniciou-se o processo de inventário da capoeira, concretizando em 2009 esse processo de registro, né? Foi registrado em 2 livros do IFAM. E em 2014, ela teve um registro agora que me fugiu a memória, até peço desculpas. Então a gente vê que esse registro foi feito de forma rápida, foi importante e é importante, mesmo não tendo essa organização toda, é um processo bastante importante a gente reconhecer essa prática cultural como patrimônio, né? Esse símbolo nacional. Mas que de fato não é organizado, tem diversos projetos, inclusive no meu TCC, quem puder ler, está no repositório da UFAL, tem diversos projetos que foram feitos para salvaguardar essa capoeira, mas que a gente vê que durante esse período, vamos dizer, no finalzinho de 2008 para cá, teve essa desvalorização que não possibilitou essa organização mais eficaz, né? Ah, ok. O professor comenta que ele diz que é incoerente, que as escolas não aceitem abrir as escolas para os grupos treinarem, mas chama sempre para se apresentar no mês da consciência negra. É uma realidade, né? Todos os anos... Agora, Infelizmente e felizmente, né? E esse mês não, né? Vamos dizer assim, esse ano não, por conta da pandemia, não vai ter as apresentações nas escolas, né? Mas, enfim, todos os anos são as mesmas coisas, não modificam, eles Exato, não levam para o ano todo. Exato. A criança só vê naquela semana e acabou, né? E a gente vê a gente vê o brilho no olhar deles durante a apresentação, né? Algo novo, algo que a gente sabe que eles querem conhecer, entendeu? A gente precisa desse reconhecimento nas escolas. É algo chato de se debater, né? Porque algo chato assim no sentido que ela poderia estar ali de forma mais incisiva, né? Um projeto de extensão de capoeira nas escolas, entendeu? Então a gente precisa dessa valorização. Não, tem professores capacitadíssimos, professores, historiadores, praticantes,
que poderiam agregar em diversas formas. Então a gente precisa dessa valorização. Com certeza, né? Bom, agora assim, em relação ao seu artigo, né? Eu vi lá, eu fiquei intrigada com o título que você colocou. Eu vim de Luanda, eu vim de Luanda. Gostaria que você explicasse um pouco, assim, por que você escolheu aquela, né? Aquela frase. Então, Geni, no meu artigo, no meu TCC, foi orientado pelo professor Gustavo. Eu até deixo aqui minhas mensagens para ele. Agradeço muito a ele, o meu crescimento como estudante, eu devo muito a ele, né? Ele me incentivou bastante. Então, foi uma ideia que surgiu, junto com o meu orientador, da gente colocar nesses títulos, não foi o título, foi alguns subtítulos que tinha lá, né? Algumas introduções do capítulo 1, capítulo 2, para a gente colocar trechos de músicas da capoeira, de algumas ladainhas, de algumas músicas, que fossem, que tivesse algo a ver com aquele período, aquele capítulo, né? Aí tem essa parte de uma música, tem outro também. Então, foi uma forma de colocar a música da capoeira, né, ali no meu trabalho. Foi uma ideia bastante criativa, junto com o meu orientador, e agradeço muito a ele. Hoje aí já compartilhei esse artigo no livro do Abi, a gente colocou alguns trechozinhos também no livro do Abi. A gente está recém publicando ele numa revista Caeté, aí da UFAL também, logo, logo, com fé em Deus, sendo aprovado, vai estar aí também na revista para todo mundo ver. Quem quiser ver também o artigo, não só o meu, como dos meus companheiros, aí, meus amigos, aí tem no repositório da UFAL também. Então, são trechos de músicas que relatam um pouco daquele capítulo. Foi bastante interessante, eu gostei bastante dessa ideia. Ficou bem interessante, né? Realmente, eu fiquei pensando o que seria aqui, porque ele escolheu a música, a letra. Então, eu conheço muito pouco da capoeira, eu sou leiga no assunto. Tanto porque eu não tive a oportunidade de participar, também não tive porque em relação à capoeira na escola, então mas ainda dá tempo, ainda dá tempo. No Abiaxé a gente aprende de tudo, né? Por isso que eu digo para as pessoas participarem. Com certeza, o Abiaxé, esse projeto que eu tive o imenso prazer de participar e pretendo voltar, foi basicamente tudo que eu aprendi no sentido de me reconhecer como negro, eu posso dizer que foi lá, entendeu? Então, ainda dá tempo de você praticar, tem bastante tempo ainda. É verdade. E você já pesquisou, Geni? Já sabe qual é o seu tema? Eu estou pensando, né? Pronto, eu quero saber. Tá bom, eu vou falar para você. Mas é interessante, porque eu costumo dizer assim, eu entrei no Abiaxé praticamente vazia, mas em poucos dias, eu já era outra Geni, não era a mesma. Até as pessoas reconheceram, Geni, você está mudada. Eu digo, entrar no Abiaxé, você nunca. Você não é a mesma pessoa, você soma para você e para quem está lá. Com certeza. Mas no seu artigo, Lindo, você conseguiu alcançar as suas respostas? Expectativas foram alcançadas? Ou você ficou assim, algo mais para pesquisar depois? Sim, eu queria, a verdade não, eu quero pesquisar a origem de alguns grupos aqui na minha cidade. Inicialmente seria esse o meu tema, seria esse objeto de estudo, né? Pesquisar sobre o início de alguns grupos da capoeira aqui na minha cidade e no Alto Sertão mesmo, alagoano. Eu queria focar um pouco nesse tema. Nessas regiões de Delmiro, Piranhas, Olho d'Água, ver quais são os primeiros grupos que surgiram de capoeira, conhecer um pouco da história e por que iniciou e por que acabou, né? A gente hoje, só para você ter ideia, quando eu comecei a praticar capoeira, em 2010, só tinha um grupo de capoeira de um professor, do professor Jefferson, que veio de Monte Alegre, Sergipe. E, no caso, a gente já estava com bastante tempo, sem nenhum grupo aqui na cidade. Então, eu queria conhecer um pouco do pioneiro, né? Qual foi o grupo pioneiro aqui na cidade.
Eu tenho alguns registros, mas que eu precisaria de algumas informações, alguns documentos para iniciar esse projeto. Eu tenho alguns documentos, já tenho alguns entrevistados, mas que eu precisaria de mais argumentos para estender mais minha pesquisa. Mas eu pretendo sim pesquisar essas origens desses grupos em Delmiro, em Olho d'Água, em Piranha, e assim vai. Tá certo. A capoeira é uma forma também de mostrar a cultura negra. E para a gente negro se identificar como negro, a gente precisa conhecer a cultura negra, né? Porque há muito a se discutir. Mas, vamos citar um exemplo. Um dia desse, tem uma criança aqui perto da casa do meu irmão, né? Que o meu sobrinho disse que ele era negro. Porém, ele disse que não era negro de forma nenhuma. Olha, para você ver a consciência da criança. E ele realmente é preto, mas ele não se aceita. Trabalhar uma criança dela para que no futuro ela possa ser um cidadão reconhecido de suas identidades negras, sua cultura, e não negar a si mesmo. Porque a sociedade já nos nega, né? De todas as formas possíveis. A gente tem que estar sempre reafirmando que a gente somos negros, nossos direitos civis, por igualdade, enfim, é uma luta diária. Então, a capoeira... Isso. Desculpa interromper. E a capoeira ajuda bastante as crianças nas escolas. Então, é bem interessante, né, se as escolas aceitassem de volta o grupo, poder oferecer para as crianças, tanto tirar as crianças da violência, porque para os pobres tem muita criança, e uma forma também de empoderar as crianças como ser negra, né? Se aceitar como elas são negras. Justamente. A gente precisa desses projetos, sejam grupos de capoeira, seja um projeto de extensões, como é o ABI hoje na UFAL. É o pioneiro aí, podemos dizer assim, na região de Delmiro. Então a gente precisa de projetos como esses que valorizem valorizem o negro, valorizem a nossa cor, né? Então a gente precisa dessa valorização na nossa região. Boa colocação. Para a gente se auto-reconhecer, né? Porque é muito difícil, né? A gente é tão pejorativado, tão negado, tão... ou seja, o racismo penetra nas pessoas de uma forma que elas, para tirar isso, deve ser trabalhar bastante. Aí começa de casa mesmo, não começa de fora. A gente começa de casa e a escola, então, é um começo. Então, trabalhar é importante para que a criança não sofra isso, né? Não ter problemas de transtorno psicológico mais tarde. Sim, sim. E para tirar mesmo essa visão do pessoal que seriam a capoeira, esses estereótipos, né, que surgiram durante esse período. A capoeira é de violentos, de arruaceiros, de vadios, né? Então a gente precisa dessa valorização para que a gente expulse de vez esse estereótipos. No sertão, essa pesquisa vai ser bem interessante, porque aqui no sertão é bastante. As pessoas ainda têm essa visão, né, de cabra macho, que é coisa de vagabundo, né, com vocês da palavra, mas é as palavras que eles utilizam para definir as pessoas que praticam capoeira. Então, vai ser um trabalho interessante, vai ajudar bastante, vai contribuir para a sociedade, melhorar, né? Com certeza. Quem quiser estudar. Não, eu quero muito focar nessa pesquisa de conhecer um pouco mais desses grupos pioneiros no sertão, para a gente saber o porquê acabou, né? Que nada acaba de uma hora para outra. Tem esse processo, né? Será que teve algum dedo político nessa história? Será que foi preconceito? Entendeu? Então a gente precisa conhecer um pouco da história desses grupos no sertão, né? Tô vendo aí que meu amigo Carcará, do qual eu falei aí em alguns momentos da live, ele entrou aí, dá um axé aí a todos os capoeiristas presentes. E agradeço imensamente o convite do professor, da sua pessoa, Geni, em debater... Eu que agradeço. O Abiaxé em si, de debater esses assuntos, né? A gente precisa disso, de reconhecimento. A verdade é essa. Nossa live está prestes a cair, né? Eu gostaria que você, se pudesse deixar alguma mensagem, pessoal que está assistindo você. Eu só queria mesmo deixar os meus agradecimentos ao professor Gustavo, ao Abiaxé, a Geni,
Parabéns, Geni, também. Eu quem agradeço. A nossa live fluiu como esperávamos, né? Agradeço infinitamente aí você, como o Jackson mesmo que fez o contato, me convidou. Agradeço imensamente. E espero, como eu já disse anteriormente, voltar ao Abiaxé para a gente continuar essa resistência no Alto Sertão, né? É, verdade. Então, boa noite, Lino. Eu agradeço bastante pela Eu sua que presença agradeço. hoje, nessa Agradeço a live, todos. né? Comemoração de 7 anos da Abiaxé. E Isso, volte isso, isso, sempre, isso. né? Sejam bem-vindos. Já convido para as próximas, viu? Com certeza, com certeza. E quero agradecer a todos que ficaram aí até essa hora, acredito eu Ah, é que tanto verdade. aqui na minha cidade como aí em Delmiro Gouveia, em todas as regiões, né? Tá esse período político, tá a maior zoada. Então, estão aqui, estão aprendendo. Então, a capoeira é vida, como o Gustavo frisou aí bastante. Então, agradeço a todo mundo e uma boa noite a todos. Axé. Axé. Boa noite, pessoal.